Boa boa noite. Nossa live dominical, todo domingo às 20 horas. Uau, muito bem. Então, todo domingo a gente está aqui conversando sobre algum assunto importante. Bom ter vocês aqui, maravilha. Estamos com quase 50 pessoas. Boa noite. Me diga se você está ouvindo bem. Vocês sabem que eu começo logo. O assunto hoje é denso. Muito bom ter vocês aqui. Depois de um lançamento, os últimos dois domingos foram para o nosso curso Estufa, não é? Então a gente teve uma aula do Estufa, a inauguração do Estufa, e depois a gente teve a aula inaugural do curso Refúgio, que está com a turma fechada. Então, hoje a gente tem live com um assunto importante para vocês. Boa noite. E vamos já começar, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro, agradeço por você estar aqui, tá? Eu trouxe esse assunto porque é um assunto bem polêmico e é um assunto que é recorrente, ou seja, chega direto, tá? A todo momento a gente recebe comentários, a gente recebe dúvidas, tanto no curso Rematernar de cura da criança que a gente dá, né? Ou nos outros cursos, ou seja, todos os cursos, o Florescer, a gente chegam pessoas, meninas principalmente, com dúvidas sobre honrar pai e mãe, relacionamento entre pai e mãe, tá? Boa noite, meus amores. Eu vou fechar os comentários, tá bom? Hoje eu fecho os comentários, boa noite. De vez em quando eu abro aqui, de vez em quando eu abro, tá? Então vamos lá. É um assunto que é muito delicado, eu vou deixar a maior parte do tempo aqui fechado, porque eu não vou ter tempo de interagir com você muito. E antes de eu começar, eu quero deixar bem claro que essa é a minha opinião. São as minhas sugestões, que pode servir ou não para você. Então, eu vou falar diversos caminhos do honrar pai e mãe e que você vai verificar qual é o ideal para você, qual é o caminho de cura para você, qual que vai trazer mais harmonia e vai trazer paz para a sua vida. Então, você vai escolher. Então, talvez eu fale, relate algum caminho que não vai tocar, não vai ressoar em você, nada a ver isso aí. E tudo bem, tá? Não tô aqui para convencer ninguém. Então, eu quero trazer apenas uma reflexão e veja se faz sentido, se ressoa em você, se é uma novidade ou se simplesmente está reverberando porque já é alguma coisa que está dentro de você, tá? Então, quero deixar bem claro isso antes de iniciar, tá? Como que as pessoas chegam, tanto no curso Rematernar quanto aqui no Instagram, chegam com dor, chegam com traumas, chegam com culpa e com vergonha. Principalmente a culpa. Nossa, mas eu não amo a minha mãe como eu acho que eu deveria amar. Eu não consigo perdoar a minha mãe, eu não consigo perdoar o meu pai. E existe uma certa, digamos, pressão psicológica hoje em dia, em todos os lugares que você vai para o perdão, né? Então eu não vou prosperar se eu não perdoar meu pai e minha mãe. Mas eu não vou ter fluxo se eu não tiver uma relação harmoniosa com o pai e com a mãe. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão também pode não refletir a realidade da pessoa, afinal de contas, a gente não é adivinho, né? Não sou adivinha, e traz mais culpa ainda. Então, tem que ter muito cuidado com tudo que traz mais culpa, quer dizer, eu já tenho uma certa culpa e vai trazer mais culpa.
Então, honrar pai e mãe, se você cresceu num lar cristão, além de você ter aprendido que para ser uma boa menina, eu vou falar muito de mulher hoje, mãe. Tudo que eu falo para mãe serve para o pai, mas para facilitar, eu vou falar na relação, eu vou explicar mais para frente, falar na relação de mãe narcisista mesmo, que normalmente é mulher, mas serve para o pai também, tá? Muito bem. Então você cresceu sendo uma boa menina, que não dá trabalho, que ajuda na casa e obedecer a mãe e o pai, né? Então, uma boa filha obedece a mãe e o pai e não dá trabalho para o pai. Se você tem irmãos aí que deram trabalho e você era mais velha ou algo parecido, né? Piorou ainda, fica pior o negócio, né? Porque você sente essa responsabilidade e você se sente culpada desde criança, já carrega uma culpa por não ser suficiente, ser boa o suficiente, principalmente se você veio de um lar mais sem estrutura, sem carinho, sem que as suas necessidades fossem atendidas, ou seja, quando você não conseguiu ser criança. Então, esse negócio de honrar pai e mãe, provavelmente todos nós aprendemos assim: honrar pai e mãe é obedecer sem questionar. E muitos pais, né, principalmente os mais antigos, eles têm essa concepção. Filho nasceu para me fazer feliz. Eu fui mãe para me fazer feliz. Eu só vou ser realizada quando eu ser mãe. Essa questão que você está tendo acesso agora, de que a felicidade é você, depende de você, que você não pode depositar no colo do outro a responsabilidade para a sua felicidade, isso é novo, gente. Nossa mãe nunca ouviu isso. Não tem nem ideia disso. São mundinhos, são planetas diferentes. O planeta que você vive é diferente do planeta da sua mãe e do seu pai. Então, vamos deixar bem claro isso logo no início. O acesso que você tem às informações, que todas as respostas estão dentro de você, para você não esperar do outro a felicidade, que por si só já é um grande desafio, não é nada fácil, a nossa mãe provavelmente nunca escutou isso. O acesso que a nossa geração, né, eu tenho 52 anos, a nossa geração, quem tem 30, 40, 20, acesso à terapia, as nossas avós e mães de 80, 90 não tinham. Quem ia para psicólogo era louco, era maluco, as pessoas tinham vergonha. Até hoje ainda existe preconceito, principalmente em cidades pequenas. Nossa, ela faz terapia, tem algum problema grave, é louca, alguma coisa assim. Então, é muito importante hoje, no final da minha fala, você amadurecer o que significa honrar pai e mãe. E eu vou apresentar alguns caminhos. E esse honrar pai e mãe vai ser diferente de pessoa para pessoa, não tem como, tá totalmente diferente. Então, primeiro, dois polos aqui, duas coisas muito importantes. Eu sei que aqui nós temos 221 pessoas, né? Tem gente aqui que é filha de mãe narcisista, a mãe é maligna, maldosa. Gente, tem mãe maldosa? Tem. Não vamos cobrir o sol com a peneira. E aí daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essa maldade. E muitos de vocês não tiveram uma mãe narcisista, não tiveram uma mãe maligna. Vocês tiveram uma mãe comum para a época. Uma mãe e pai também, numa época onde era natural bater, dar palmada, pegar o chinelo, ameaçar, xingar de forma repetida. Isso era normal, porque ela não sabia fazer diferente. Por quê? Nessa época, fazia uma certa confusão entre agressividade, firmeza, boa educação. Então, para eu ter filho bem educado, com sucesso na vida, eu tenho que ser muito firme logo no início. E não se sabia dar firmeza para a criança sem agressividade, principalmente a agressividade verbal. Não estou falando nem da física, que é abuso, mas o abuso emocional, psicológico.
Você não serve para nada, você não faz nada direito, você é burro. Isso era um padrão da época, então é importante você separar o que é da época, que a sua família, sua mãe, seu pai e sua mãe não sabia fazer diferente porque aprendeu assim, do que realmente é uma maldade. Que você percebia que era maldade. Dentro desse maldade que eu tô falando para você, de uma mãe maligna ou um pai maligno, é preciso ver, e talvez você não tenha acesso, se a sua mãe ou seu pai tinha algum transtorno mental. E talvez você nunca vai saber. Será que não tinha esquizofrenia? Ou era bipolar? Borderline? Autismo leve? TDAH? E não sabe. Histriônico? E não sabe. Não vai saber porque não tiver diagnóstico, porque não tiver oportunidade de ter um diagnóstico. Então, devido a essa condição psicológica, pode ser que tenha tido, teu pai e tua mãe teve um comportamento abusivo. Então, veja bem, nem todo comportamento abusivo vem porque a minha mãe, meu pai tinham um transtorno. Cada caso é um caso. Às vezes não tinha transtorno nenhum mesmo, ou era narcisismo, que também é um transtorno, mas não era nenhuma outra questão mais grave. Era maldade mesmo, de não gostar de você, isso acontece. Isso acontece com uma certa frequência. É bom a gente lidar com a questão de mãe sem romantismo. Nem toda mãe é divina. Embora tem gente que não quer conversar sobre isso, é complicado, é difícil falar sobre isso, né? Mas nem toda mãe é divina. Então, logo de cara, aqui no início da nossa conversa, tem dois grupos. Como honrar pai e mãe? Você pode honrar pai e mãe próximo, com contato da sua mãe e do seu pai, e perceba que é diferente. Se a sua mãe era narcisista ou tem transtorno, era muito agressiva, ou a sua mãe cometia um abuso esporádico. Como uma menina chegou no direct, a minha mãe me bateu na rua uma vez, isso foi abuso, mas foi recorrente. Era uma situação estressante, que a gente chama de estresse crônico. A criança, você passou por um estresse crônico, as situações se repetiam. É o quanto se repete que vai configurar o abuso, não uma única vez que a pessoa fez. Minha mãe me bateu uma única vez, aconteceu uma coisinha aqui ou uma coisinha ali. É quando a situação se repete. Agora, dentro desse pacote, eu tenho pais muito malignos e pais que ainda me atrapalham muito, eu ainda sofro muito, eu estou adulta agora, ainda sofro, eu vou optar pelo contato zero. Tem gente que opta pelo contato zero. Em alguns casos, onde você corre risco de vida, talvez o contato zero seja uma solução. Agora, cuidado com esse contato zero. Tenha muito cuidado com esse contato zero. Porque esse contato zero, olha só, eu só curo uma relação quando eu tenho harmonia, quando eu estou em paz. Para eu curar, eu preciso mergulhar. Eu preciso ir lá na infância. Eu preciso entender meu pai e minha mãe. Eu preciso ver se tinha algum transtorno. Será que eu consigo descobrir se tinha algum transtorno? Será que minha família tem um histórico de transtorno? A minha avó, a minha bisavó? Será que a minha infância está harmonizada dentro de mim? A minha menina foi ouvida, foi escutada? Acontece que quando a gente faz um trabalho da criança interior, que a gente começa a escutar a criança, o meu lado saudável começa a escutar a criança, a gente escuta, vê, entende, só que a gente ressignifica muitas vezes, não era aquilo que a criança que você tinha achado. Hoje você entende de outra forma, hoje você entende a sua mãe. Hoje você entende o seu pai, por que eles fizeram aquilo naquela época. Você não está fechando os olhos para sua criança. Olha só, a gente sempre enluta e comemora. Então, o que eu sofri, quais as necessidades que eu não fui atendidas, quais os sofrimentos que eu tive na infância,
o quanto a minha educação foi negligente e o que eu posso comemorar. Se eu não tiver com isso aqui harmônico, eu não sei se você vai ter paz quando você fizer essa cisão, essa separação, quando você decidir para o contato zero. Porque eu só vou curar quando eu desidentifico dessa dor. Quando eu olho a minha história passada já sem dor, sem sofrimento. Às vezes uma tristeza, claro, o que aconteceu comigo foi terrível, mas eu já não sofro tudo de novo, como se fosse hoje no momento presente. Então, se você optar por contato zero, você está morrendo com alguma coisa. Só que tem que nascer outra coisa. Quem é que está nascendo quando você decidiu fazer o contato zero? Não adianta fazer contato zero carregando toda a dor dentro de você, sem ter passado por um processo de cura da criança. Então, morre algo para nascer algo. Então, morre alguma coisa para nascer alguma outra coisa. Perceba que essas duas coisas têm que estar juntas, se você decidir pelo contato zero. Então, se você decidiu pelo contato zero, não significa que você vai receber uma folha em branco e agora você vai escrever todo o teu futuro novamente, bonitinho, de forma diferente. Não tem como. Não tem como você negar e separar toda a sua história, a história dos seus ancestrais, inclusive, não é só mãe e pai que está em jogo. É a história da minha família. Então, se eu tenho feridas herdadas da minha infância, ou se eu estou herdando feridas dos meus ancestrais, isso vai comigo, mesmo com contato zero. Posso ter um contato zero saudável? Pode, mas você vai precisar de ajuda. É preciso fazer esse rompimento. Não tem como, assim, eu ficar em paz se eu não integrar a minha história. Apenas romper por romper não vai trazer paz. Porque eu morro com um relacionamento, mas eu tenho que nascer um novo eu, uma nova pessoa. Quem sou eu com esse relacionamento zero, com esse cuidado zero? Então, eu finalizo, mas eu inicio o quê? Eu estou iniciando uma nova vida como? Quais são os meus recursos para sustentar esse relacionamento? Zero. O que está protegendo esse novo nascimento com o meu relacionamento zero, com o distanciamento total do meu pai e da minha mãe? Como que eu estou cuidando desse novo nascimento, dessa nova história? Percebe? Então, é enlutamento e comemorar. Né? Então, eu preciso sustentar esse processo de afastamento, de contato zero ou diminuição do contato, eu preciso sustentar isso, mas eu também preciso cuidar do novo que está brotando, que é meu novo futuro. Percebe? Como é complexo, como de qualquer forma, se você optar por contato zero ou diminuir, você tem que estar sustentada. Você tem que honrar essa história. Isso é honrar pai e mãe. Quando, uma das formas, né? Quando eu decido diminuir o contato com pai e com mãe, e daqui a pouco eu vou falar diversas outras formas, ou mesmo o decidir para o contato zero, eu honro meu pai e minha mãe quando eu entendo as minhas feridas, os meus traumas, quando eu entendo que eu repeti padrão, quando eu entendo que a minha mãe e que meu pai repetiu padrões, quando eu entendo toda a minha ancestralidade, quando eu integro essas dores na minha vida, quando eu faço uma cura da criança, eu estou honrando pai e mãe. Eu estou honrando a história. Por quê? Porque aí existe uma maior chance de eu não repetir isso, de eu não levar isso adiante. Porque mesmo que eu me afaste, se eu não curo pai e mãe, isso está comigo. Eu levo isso comigo. E eu vou repetir, sem perceber, sem querer. Eu acabo repetindo. Então, tem essa minissérie, né, que eu falei para vocês, Made, que eu dei a dica para vocês e muitos de vocês estão assistindo, a gente vê essa repetição de padrão. Estou preparando uma postagem para vocês. A gente vê a repetição de padrão. Aonde eu repito, aonde a Alex repete o padrão da mãe. E quando a Alex consegue romper
com a violência doméstica, que a mãe fica repetindo um atrás do outro, quando ela cura isso nela, ela está honrando a mãe dela, ela está honrando a ancestralidade. Quando ela não passa para a filhinha dela o mesmo comportamento, quando ela fala, parou em mim, é isso, ó, parou em mim. Então, muito cuidado, vou falar daqui a um pouquinho sobre os abusos mesmo, sobre palmada e tal. Tenha muito cuidado nesse rompimento ou nesse afastamento do pai e da mãe. Então, agora eu quero ouvir um pouquinho como que você está ouvindo, tá gostando, já foram os primeiros 20 minutos e agora eu vou entrar mais nos assuntos, tá bom? Eu tô aqui com um roteirinho de tudo que, as dúvidas que surgiram e eu vou respondendo as dúvidas que vocês colocaram na postagem, tá? Então, muito bem, me conte como que está, se você tá gostando, como que está, tá interessante, quero saber como é que vocês estão. Bora demorando os comentários. Ah, tem sempre um delay, né? Não vou dar spoiler, não. Mas não tem como, né? A gente tem que falar alguma coisa. Vou falar mais depois, tá? Made, tá bom? Escreve MAD, né? M-A-I-D, tá bom? Para vocês assistirem. Curar é honrar. Exato. Quando me cura, eu tô honrando. Quando eu falo parou em mim, eu tô honrando. Isso é uma forma de honrar. Honrar não é continuar se submetendo aos abusos e deixar o pai e a mãe se comprometer cada vez mais espiritualmente porque está continuando os abusos. Então, o pai e a mãe, conforme está continuando os abusos, está se comprometendo cada vez mais espiritualmente, tá? Nunca vi esse assunto dessa forma. Parou em mim, exatamente, tá? Curar a criança é honrar. Muito bem, muito bem. Ok, ótimo. Daqui a pouco eu abro de novo. Lembrando que vocês sabem, né? Eu vou falar mais no finalzinho, que a gente tá com um evento, nosso próximo evento é uma imersão de cura da menina interior. O link tá na bio, vai ser no dia 7 de novembro, das 9h30 até as 5h30 da tarde, dia inteiro, só com práticas nutridoras, tá? O melhor, as mais lindas e transformadoras práticas do nosso curso Rematernar, que é o nosso cura da criança interior. Então, mais no finalzinho eu falo da imersão, tá? A gente já tem bastante gente inscrita, link tá na bio. Se você tiver interesse de fazer esse trabalho da cura da criança interior. Muito bem, olha só, vamos falar um pouquinho aqui de uma coisa interessante, porque vocês ficaram muito com dúvida do que é abuso, né, ou do que não é abuso. Então, se eu percebi que teve abuso sexual, físico, emocional, né, na infância, e muitas vezes esse abuso continua, abuso psicológico continua aqui, até na vida adulta, e muitas vezes você está tão no padrão que você nem percebe que passou por isso, você não consegue nem perceber as suas necessidades não atendidas, tá? Às vezes no próprio curso, no Rematernar, é que as pessoas, na terapia, né, as pessoas começam a acordar e falar, nossa, é mesmo, eu não tive isso, e eu senti isso, isso e isso, ou deu esse padrão, mudou alguma coisa na minha vida adulta, tá? Então, tem um estudo muito interessante da Universidade de Montreal, no Canadá. Eles estudaram 94 crianças, né, e adolescentes de 2 a 9 anos de 2 a 9 anos de idade. Só um minutinho, por favor. Guarda depois, tá? Muito barulho aqui em casa, eu pedi silêncio. Então, esse estudo, com 94 jovens, né, e crianças de 2 a 9 anos de idade, pesquisaram os hábitos dos pais de dar palmada, de xingar, pegar o chinelo para ameaçar, gritos e frases agressivas. Olha só. Gente,
acho que todos os pais já fizeram isso em alguma vez na vida. Eu não estou falando de ter feito uma única vez. Eu estou falando de algo recorrente que gerou o estresse crônico. Esse trabalho é sobre estresse crônico nas crianças. O estresse crônico, pasme, sente agora que você vai ouvir, diminui o tamanho do cérebro de crianças e de jovens. Eu vou explicar daqui a pouquinho sobre isso. Olha, diminui o tamanho do cérebro de crianças e de jovens. Então, se você passou por esse tipo de abuso, né, recorrente, né, uma vez ou outra, né, falta de carinho, ou os pais tiveram problemas mentais, divórcios conturbados dos pais, um lar muito em desarmonia, aonde a criança passava por esse estresse durante muito tempo. O que o estresse faz no nosso corpo? Ele prepara a gente para lutar ou para fugir, com a produção de cortisol, de adrenalina. Então isso é muito problemático. Isso gera durante muito tempo, se for crônico, ele vai gerar doenças físicas e doenças emocionais, mentais, e que vão reverberar na juventude, né, na adolescência e na vida adulta também. Então, esse estudo, ele é muito revolucionário porque ele mostra que reduz o tamanho mesmo do cérebro. Por quê? Porque diminui a criança que está passando por estresse crônico, como ela está muito, o organismo dela está muito preocupado em lutar e fugir, acaba não produzindo, acaba diminuindo a quantidade de conexões neuronais, de conexões no cérebro. E isso vai reduzindo. Isso é muito grave. Então, às vezes você passou por isso, porque o pai ou a mãe era hábito na época. Ninguém falava em parentalidade saudável. Esse termo parentalidade saudável é uma coisa recente, quase ninguém conhece. Então, se você passou por situações recorrentes, você passou por uma situação de abuso. Agora, é preciso separar se esse abuso que você passou ele foi decorrente de uma educação que os pais herdaram, não sabiam fazer de outra forma, ou foi maldade mesmo, né? Ou foi decorrente de algum transtorno que o pai ou que a mãe tinha. Principalmente se você teve o pai ou a mãe numa situação que a gente chama de eco, ou seja, o que a mãe fala, o pai fala. Da mesma forma, do mesmo tempo. Então, sei lá, a mãe fala assim: ah, João, você é burro, não faz nada direito. Aí o pai logo em seguida: é isso mesmo, não faz nada direito, não obedece à mãe. Sabe quando os pais se unem, falam a mesma coisa? Isso duplica o estresse da criança. Porque nossos pais, eles traduziam aí a agressividade com firmeza. Só que isso não é adequado. A criança não entende. A criança fica confusa e fica triste. E ela vai acabar diminuindo as redes neurais porque ela está estressada e a mente dela está preocupada em sobreviver. O medo no finalzinho da criança é o medo da morte. Meus pais podem me abandonar e eu posso morrer sem eles. Gente, infelizmente, essa redução é irreversível. É irreversível. E vai atuar lá na amígdala cerebral, aonde é o centro do medo, aonde é o meu centro, que é meu radar de perigos. Então é claro, às vezes você tem uma ansiedade, você nem sabe de onde vem, e vem do estresse crônico que você sofreu na infância. Vem do estresse crônico. Então esse estudo mostrou que estresse crônico pode trazer depressão, risco de doença do coração, diabetes, câncer, déficit de atenção e olha só, criminalidade na vida adulta, delitos, mais chance da pessoa se tornar agressiva e repetir o padrão com seus filhos. Gente, é muito grave. É muito grave. Então, se você passou por uma infância com muito abuso físico, com negligência, com rejeição, você é sobrevivente. Você sobreviveu. E tem que cuidar desse estresse agora. É preciso cuidar de você agora. Porque sim, dá para cuidar. Dá para você diminuir o estresse agora. Dá para você aprender. Dá para você ser sua mãe novamente, ser seu pai novamente. Ensinar você
coisas que você não teve na infância, mas cabe a você agora, não tem como voltar e pedir isso para os pais. Então, vocês vejam como é complexo. Ou foi negligência por ignorância ou por maldade. Cada caso é um caso, não dá pra gente ficar avaliando e colocar tudo no mesmo pacotão, tá? Então, hoje você precisa criar novas redes neuronais. E é o que a gente faz em trabalhos de criança interior. Por que você acha que a gente fica falando, cure a criança interior, cure a criança interior, é de bobagem? É o único caminho, é o caminho mais profundo que eu conheço. É muito sério a cura da criança. Porque eu vou contar para a minha mente, eu vou contar para o meu cérebro, eu vou dar uma história diferente, eu vou contar uma história diferente, eu vou dar uma nova oportunidade. Meio que eu vou enganar meu cérebro com uma nova história para cobrir aquela falha que eu tive. Então, se você foi criado, não é criar a criança com permissividade, tudo pode, não é isso, não é nem permissividade, nem negligência, não é nem muita dureza e nem caos, caos e dureza. Não estamos falando para criar filhos no caos, mas também não dá para ser na extrema dureza. Então, honrar pai e mãe pode significar medidas que você tem que tomar agora para proteger a sua saúde mental, porque quando criança você não pôde. Então eu honro meu pai e minha mãe quando eu curo as minhas feridas emocionais da infância, quando eu trato a minha criança interior. Então honrar pai e mãe não significa permitir que o pai e a mãe hoje continue com seu comportamento tóxico, me gerando estresse. Te gera estresse? A presença do pai e da mãe na sua vida é muito estressante, esse estresse é crônico, vem desde quando você é criança. Deixa eu te ouvir. Me conte. Como que é o estresse? Então, mesmo diminuindo o contato com os pais, é possível honrar. É possível honrar. Mesmo com contato zero, também é possível honrar. Você vê qual é o seu caso e o que é que cabe na sua vida agora, diante das reais possibilidades que você pode fazer. Então, não sou eu que vou falar, faça isso, faça aquilo. Nós estamos dando aqui, eu estou dando vários caminhos para você poder escolher. Vamos ver? Josi sofreu estresse crônico. Isso é corriqueiro, isso mesmo. Agora que as pessoas estão acordando, eles querem saber de tudo, ultrapassa limites. Meus pais já faleceram. A presença do meu pai me incomoda. Pai com traço narcisista e bipolar não tratado. Eu tive pai ausente. Meus pais brigavam muito, estresse crônico. Minha mãe precisa falar comigo todo dia, senão ela me cobra, a causa da dependência, né? Muito bem, olha só. Várias situações aqui, tá? Então, muito cuidado também na cobrança hoje que você possa fazer com o pai ou com a mãe, ou se você é pai e mãe, né? Se você tem filhos e você se sente culpado por alguma coisa que aconteceu. Olha, o nosso cérebro é resiliente. Não é uma vez que a criança apanhou, uma fala, alguma coisa que aconteceu. Pode ser, pode. Mas nosso cérebro é resiliente. Eu estou falando de algo que fica se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Tá? Isso sim pode configurar um estresse crônico. Outra forma de você honrar o pai e a mãe é assumindo, aceitando que ela não vai mudar. Ela não vai mudar. É o jeito, ela não vai mudar. Porque às vezes a gente fica tentando, né, mostrar, explicar, falar. A mãe não vai mudar. Então, é desse jeito que eu vou tratar. Então, tenha muito cuidado também na cobrança que você pode fazer com o pai e com a mãe, porque às vezes o comportamento da sua mãe que bateu em você
quando criança, mas não era, lógico que toda agressão é ruim, toda agressão pode deixar traumas, mas quando era uma coisa permitida na época, hoje, que bom, que maravilha, não pode, é crime, né? Mas antigamente não era. E muitas vezes a gente cobra da mãe um comportamento quando quem está por trás do comportamento da mãe é o pai, e o pai fica esquecido, a gente só vai bater lá na conta da mãe. Então, com a autorização da minha atendida na terapia, que eu tenho, né, no momento, recentemente, um dos filhos da minha atendida começou a fazer terapia, né, começou a fazer terapia, e chegou para a mãe e falou assim, os meus problemas hoje, o que eu tenho hoje é sua culpa. Porque você está num casamento, você está num relacionamento de codependência com meu pai, e eu aprendi isso, porque ele provavelmente está num relacionamento de codependência com a esposa. Então ele quis cobrar da mãe uma coisa que a mãe não tinha como dar de forma diferente. Sim, a mãe tem um relacionamento de codependência, está tratando comigo na terapia. E não é assim num passo de mágica. O marido está doente, ela está cuidando do marido, não tem como abandonar o marido, um relacionamento de codependência. Agora, o filho não sabe a história que essa mãe teve, todo o drama que essa mulher passou, todos os traumas que a mãe tem. E que bom que surgiu esse relacionamento para ela, porque foi a melhor coisa que apareceu, foi esse relacionamento para ela. Porque a vida dela compensou. O marido apareceu num momento muito propício e aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Agora, nós terapeutas e psicólogas temos que ter muito cuidado quando a gente vai atender alguém e fala a culpa é da mãe, sem ver as condições da mãe, como que a mãe viveu, como que é o relacionamento da mãe, qual é o histórico da mãe. Então a gente coloca tudo muito no colo da mãe, uma coisa que a vida foi levando a mãe para aquele lugar, porque ela não tinha como fazer diferente. Então dói, é triste, mas aqui não cabe nem um pedido de desculpas. Não tem culpa. A mãe não tem culpa de ter entrado num relacionamento de codependência e o filho ter vivido aquilo. A mãe não tinha como sair daquilo, ela não teve recursos, ela não teve ajuda, ela nem sabia que estava num relacionamento de codependência. Percebe como a gente tem que ter muito cuidado com o que você escuta da sua terapeuta, e nós terapeutas temos que ter muito cuidado de ser muito delicado, gente, colocando no colo da mãe toda a culpa do processo, tá? Então, bora, agora eu quero escutar vocês. Mais um pouquinho. Tem mais caminhos para honrar pai e mãe aqui, tá? Mais um pouquinho aqui. Quero ver vocês. Somos vítimas de vítimas. Tá todo mundo traumatizado, né? Todo mundo traumatizado. É triste que eu passei, mas tá todo mundo traumatizado, tá? Maravilha. Mais alguém? Já fiz isso. Então, para uma mãe hoje de 70 anos, 80 anos, que foi uma outra época, viveu num outro momento, escutar isso de um filho, de uma filha, é muito complicado. Ela não conseguiu fazer de forma diferente. Não é maldade, ela não conseguiu fazer de forma diferente. É o que se fazia na época, tá? Ok. Meu pai me culpa por não ajudar financeiramente. E eu decidi não ter filhos com medo de repetir o padrão que a minha mãe fez. Uhum. Ah, frase, se não apanhasse dos pais, ia parar na polícia. Isso é da época, gente. É da época, tá? Compreendido isso quando fiz terapia. Uhum. Ok. Não, exato. Olha só, eu gostei, eu perdi aqui quem falou. Mesmo compreendendo tudo isso, dói. Claro. Claro. Sabe, hoje a gente teve um workshop bem bacana, de uma convidada,
para as meninas do Florescer, do curso Florescer, e ela falou uma coisa legal, sabe? Que depois vou fazer uma postagem. Ela falou assim: a vida é agridoce. A vida é agridoce. Achei lindo. É doce e azeda, né? A vida é agridoce. Sim, eu sinto dor. Agora cabe a você buscar a cura dessa dor. Mesmo que você tenha o carinho da mãe hoje, perdão da mãe ou do pai, não tem como, porque só você que sabe o que você precisa. Ninguém mais. Então, sim, é necessário fazer um trabalho profundo de cura da criança interior. Eu não vejo outro caminho. Um trabalho para trauma, curas de trauma. Vocês viram no Estufa como eu trabalhei com nervo vago, importantíssimo, práticas para nervo vago, que eu ensinei para vocês, a postagem ainda está por aqui. Precisa ir para o corpo, a memória está no corpo. Quando eu falo cura da criança interior, é preciso fazer práticas corporais, porque a memória está lá. Se eu não manipulo, se eu não vejo a dor que está escondidinha aqui no meu corpo, não tem como eu mudar, criar novos padrões, me ligar à minha criança dourada. Fica muito complicado. Então, é muito importante isso. Então, eu posso honrar pai e mãe fazendo a cura da criança interior. Outra forma de honrar pai e mãe, orando por ela, fazendo prece por ela, fazendo Ho'oponopono, tá? E dando assistência à sua velhice. Gente, é lei no Brasil. Senão é abandono, né? De incapaz. Então, se o seu pai e a mãe, os seus pais, não têm mais condições de se sustentar sozinhos, é nossa obrigação dar assistência na velhice. Isso também é honrar pai e mãe. É uma forma de honrar. Quando eu posso, se eu tenho condições, eu posso ajudar financeiramente, porque minha mãe não tem condições financeiras, então eu estou honrando a minha mãe dessa forma. Eu posso honrar a minha mãe se eu trabalhar. Olha só, lembra que eu falei no início? Depois no finalzinho eu vou falar de novo, tá? Pra gente fechar. Se eu conseguir trabalhar, se eu conseguir integrar a minha história. Então não adianta eu querer partir do zero sem ignorar o meu passado. Se eu conseguir fazer esse trabalho interno, profundo, eu posso abrir um espacinho no coração como agradecimento pela minha vida. Porque meu pai, vê se cabe, vê se isso ressoa em você. Não ressoa em todo mundo. Não é verdadeiro para todo mundo. Porque o meu pai e a minha mãe, eles me deram o maior presente que eu podia ter. Se eu amo a minha vida, tem esse detalhe. Se eu amo a minha vida, eu amo viver, os meus pais me deram o maior presente que alguém poderia dar. Minha própria vida. Então, talvez isso também faça com que você abra um espacinho no teu coração para você honrar sua mãe e seu pai. Eu agradeço pela vida que me deram. Veja se ressoa para você, tá? Eu posso honrar pai e mãe desistindo do desejo de ter tido um passado diferente. Então, eu posso honrar pai e mãe quando eu paro de ficar remoendo, quando eu trabalho a raiva que tem dentro de mim, quando eu paro de ficar pensando, imaginando, querendo que fosse de uma forma diferente. Eu desisto disso. Quando eu paro de ficar morando no passado e fico no momento presente. Então, praticar mindfulness, atenção plena, também é uma forma de honrar pai e mãe. Olha só que lindo. Então, você pode honrar pai e mãe sendo a sua própria mãe amorosa. Aprofundando no amor próprio, cuidando de você. Quando você cuida de você, quando você espalha bondade, você espalha paz, quando você faz o mundo melhor, você pode estar fazendo algo diferente dos seus pais. Então, você está mudando esse ramo da árvore familiar. Percebe? Que você está mudando porque você está fazendo algo diferente. Olha, eu estou cumprindo a minha missão, eu estou servindo, eu estou aprendendo a amar. Então, quando eu aprendo a amar, eu também estou honrando pai e mãe. E aí, me conte se vocês estão gostando dessa. O que está ressoando em você como honrar pai e mãe, porque eu estou dando vários caminhos aqui, né?
Muito bem. O que a gente sabe é que uma mãe amorosa, divina, né? É uma mãe que te prepara com carinho, trabalha a autoestima, para que você seja uma pessoa, entre aspas, bem-sucedida. Te ama, continua te amando, te prepara para a vida. Nem todas têm essa condição, né? Nem todas têm essa bondade. Nem todas as mães amam seus filhos. É duro ouvir isso. Isso tira um pouco a nossa fantasia do amor de mãe, o amor incondicional, o amor pleno. Mas não é o que a gente vê em algumas mães malignas narcisistas. É difícil enxergar isso, muito complicado, tá? Pais que ajudam a ser autônomo. Isso, tá? Uma das feridas da infância também muito grave é o aprisionamento, é o apego. É aquela família cipoal, aquela família emaranhada, onde a criança não tem independência também, onde os pais resolviam tudo. Isso também dá trauma, gera feridas, tá? São coisas que precisamos trabalhar hoje com a gente. E muitas vezes esses pais é que continuam, você tem 40 anos, 50 anos, e os pais continuam querendo essa influência, porque ele não preparou você para ter essa liberdade. Porque ao invés de amor, eles têm apego. Você nasceu para me fazer feliz. E aí fica um peso muito grande para o filho, para a filha, para torná-los felizes, tá? Precisamos ser mães amorosas da nossa criança interior. E aquela super mãe que agora idosa, a filha oura abandonou. Tem que olhar todo o contexto. Aí tem que olhar todo o contexto. Às vezes a gente fala, a mamãe super bondosa e amorosa. Mas na verdade foi um amor apegado. Foi um amor até às vezes invasivo. Não foi um amor que libertou. Foi um amor que aprisionou e agora a filha acordou, não quero mais, tá? Pode ser isso, tá bom? Vejo bastante esse tipo de coisa, tá bom? É, aquela pessoa que você nunca consegue agradar, nunca tá do jeito que. Olha, é desagradável, mas a gente tem que aprender a dar limite mesmo para os pais. E você trabalhando o seu amor próprio, a sua segurança, curando a sua criança interior, você vai estar nesse caminho. Vai estar nesse caminho de você buscar a sua felicidade, que está dentro de você, e aprender a lidar com o desconforto do pai e da mãe. Em alguns momentos, eles têm que aprender a lidar com esse desconforto, né? Não sei como é que foi minha infância, o amor apego, sufoca, exatamente. Então, às vezes, você acha, ai, que amor lindo. Quantas vezes, né? Quantas vezes chegam para mim, né? Muitas vezes chegam para mim, alguém que eu vou atender, o aluno, ai, a minha infância foi maravilhosa. Aí meu olhar já fica assim, como que foi essa infância maravilhosa? Ah, minha mãe fazia tudo. E realmente, muito amor, muito carinho, muita presença que sufocou. Não cortou o cordão umbilical. Não teve liberdade. Não conseguiu se frustrar. Baixa autoestima. Porque não conseguiu resolver os problemas, porque a mãe que resolvia, o pai que resolvia. E aí baixa a autoestima. Ou às vezes você carregou um peso muito grande. Você, quando criança, começou a ter obrigações maiores do que era para sua idade. Muito maior do que era para sua idade. E aí, por você não conseguir resolver uma série de coisas, porque eram coisas muito grandes para você resolver, baixa autoestima, fracasso. Quando alguém chega na vida adulta, na terapia, o aluna chega para mim e fala que percebe que tem um sentimento de fracasso, que nada dá certo, a gente já vai lá para a infância. Eu fico desconfiada. Será que carregou peso demais? Porque a quantidade de coisas que a criança vai resolver na infância é como um músculo, gente. É como ir na academia. Ela vai desenvolvendo aos pouquinhos. Se pegou peso demais, vai cair. Peso demais vai cair. Não vai dar conta. Aí baixa a autoestima, não consegui resolver nada. Na verdade, você teve uma carga muito grande quando criança e não deu conta. Às vezes, com 13, 14 anos, tem que trabalhar, sustentar a família, né? Abrir mão da sua liberdade para sustentar a família, ajudar a mãe, ajudar o pai, os irmãos, num relacionamento abusivo dos pais, né? Olha só que interessante. Mais alguma coisa. Olha, Deus não fala pra gente honrar nossos abusadores.
A mensagem de Deus, eu não quero discutir religião aqui, mas no geral, ela é pacífica. É de harmonia entre as pessoas. É de respeito entre as pessoas. Que nem Jesus falou, quem é meu pai, quem é minha mãe? Quem é meu pai e quem é minha mãe? Somos todos irmãos. Dentro de uma hierarquia, Deus é nosso pai, então somos todos irmãos. Então, muitas vezes nós estamos nessa roupagem. Ah, minha mãe é Madalena, meu pai é Cristóvão, mas nós somos irmãos, afinal de contas. Somos todos irmãos. Então, como é que é essa relação entre irmãos? De ajuda, de carinho, de contato. Então, Deus sempre, a mensagem é de mansuetude, é de uma coisa pacífica, não é de desarmonia. Então, para mostrar, para a gente mostrar o amor de Deus, amar o próximo como a mim mesma. Então, eu mostro o amor que eu sinto por Deus nos meus relacionamentos. Não é isso que a gente vê por aí na maior parte das religiões. Não é o que a gente vê. Então, não se aplica. Quando eu baixo a cabeça, quando eu deixo minha mãe abusiva continuar abusando de mim, isso não é amor próprio. E o pior, eu estou colaborando para que ela se comprometa cada vez mais espiritualmente. Isso é muito grave. Eu estou colaborando porque eu não estou dando um basta. Então, não é para a gente ficar homenageando, aceitando aquilo que nos faz mal. Nós podemos dar limite, sim. Nós podemos honrar nosso pai e nossa mãe dessa forma, dando limites e sendo feliz. Quando eu sou feliz, eu faço um novo rumo, eu consigo dar uma nova história, e isso é honrar a história da minha ancestralidade, a história da minha família. Isso é extremamente importante. Então, voltando ao nosso início para a gente fechar, que daqui a pouco eu escuto vocês, tá? E temos recadinhos para vocês. Olha só que interessante. Amadureça o que é honrar pai e mãe para você. Talvez você precise de ajuda. Se você optar para diminuir o contato ou ter mesmo o contato zero, lembre-se que para isso você tem que estar com o teu coração pacífico, com harmonia, né? Então, e precisa de uma cura. Para curar, a gente tem que mergulhar, tem que ir lá na infância, tem que entender as condições psicológicas do pai, entender as condições psicológicas da mãe, as limitações da época. Precisa de ajuda para saber se foi abuso ou se não foi abuso. É importante, porque a gente está muito viciada na nossa história, por isso que é muito importante a terapia. Extremamente importante a terapia. E eu te convido para vir para a imersão, para você enxergar algumas coisas, só para mulheres, no dia 8, tá? Então a gente vai dar uma imersão bem bacana, com muitas práticas, que você vai ficar com acesso durante 2 anos. Você vai ficar com esse acesso para você. E eu vou te responder por 2 anos lá, as questões todas de infância, você vai colocar lá, eu vou responder por 2 anos, tá? Então o link tá na bio, o valor super em conta, para facilitar para você. Então, lembrando que o importante é eu lembrar da minha história, dá uma tristeza, mas eu não sofro mais com aquela história que eu trouxe. Agora, eu preciso morrer, vai diminuir essa relação para nascer uma nova Neuza, uma nova eu, uma nova adulta saudável. O que está morrendo e o que está nascendo? Lembrando que a gente não é uma folha em branca. Separei, diminuí o contato, vou começar do zero. Não. A gente tem um histórico, precisamos honrar essa história. Senão as coisas vão se repetindo até eu integrar. O que é esse integrar? É algo complexo de explicar. Tem que sentir. Não dá para explicar, nossa, eu já integrei o meu passado. Tem que sentir a paz dentro do coração, sentir a mente serena, saber que você está no caminho, tem tranquilidade, tem espaço no coração aqui para o meu pai e para minha mãe. Sabendo que minha mãe não sabia fazer de forma diferente, vocês não têm ideia das histórias que chegam para mim. E com autorização, eu quero fechar com uma outra história que ela autorizou recente, que eu atendi, foi uma sorteada. A gente sorteou 3 atendimentos, né, no Estufa, e uma delas eu atendi ontem. Olha só que coisa interessante. Ela não entendia por que a mãe fazia questão dela ir para a escola de manhã. Ela jogou essa frase. Eu já guardei. A mãe fazia questão de fazer de manhã. Aí eu perguntei para ela, vem cá, a sua mãe te acompanhava
de manhã para você ir para a escola, preparava a mochila, ela acordava e te acompanhava, que normalmente as mães acompanham? Não. Não, o que ela estava fazendo? Ela ficava dormindo. Na hora veio depressão. É na hora. Primeira possibilidade, uma mãe que não levanta para acompanhar os filhos para a escola, já me acendeu a luzinha porque eu já vi isso, ó. Muito. Uma possibilidade, né? Poderia estar errada, até posso estar errada, mas é uma possibilidade. E fui investigando. E aí ela me disse que ela não estudava numa escola particular, mas não levava lanche para a escola. A mãe não botava lanche na lancheira. E também não levava dinheiro, e ela escutava os pais falando que era difícil pagar a escola, então ela não queria ser um estorvo. Ela não queria pedir dinheiro para o lanche. Ela passava fome. E sendo uma menina, uma criança altamente sensível, sentia muita fome. Chegava em casa morrendo de fome 1 hora da tarde. Adivinha? Tinha almoço? Vira e mexe, não tinha almoço. Ela, mocinha, começou a fazer o almoço, inclusive fazer o almoço para os irmãos. Depressão! A mãe não tinha energia para acompanhar os filhos e nem para fazer o almoço e sequer para botar um lanche na lancheira da menina. Para mim é muito claro. Essa mãe não foi cuidada, essa mãe não foi olhada, essa mãe não foi nem diagnosticada, essa mãe não teve ajuda, essa mãe não teve rede de apoio. Olha como é importante fazer um trabalho de cura da criança para você entender o que aconteceu com a mãe e com o pai. E essa menina que não reclamava, ela não falava. Você não falava para sua mãe que você estava com fome? Não. Você não falava para sua mãe que todas as crianças levavam lanche e você não levava? Não. Porque ela não queria incomodar. Ela não queria atrapalhar. É preciso ouvir essa criança. O que essa criança sentia ao ter muita fome, não ter dinheiro para botar na lancheira, a mãe não botava, chegava em casa e não tinha almoço. O que essa criança sentia? Isso está conduzindo toda a história dela até a vida adulta. É preciso entender esse pedacinho. Olha que coisa linda que é a cura da criança interior. Olha como a gente precisa olhar com amor, pegar uma lupa, ir lá olhar a infância, entender o pai e entender a mãe antes de taxar que minha mãe foi abusiva. Antes disso, eu preciso entender com mente aberta, com coração aberto, para eu pegar, eu entender o que aconteceu com a minha mãe. Percebe a grandeza disso? Isso é honrar minha mãe, honrar meu pai. É quando eu olho para minha criança, quando eu vou com outros olhos, eu fico lá, eu dou uma olhadinha no meu passado. É ter ajuda também. E aí eu honro a minha história. O que vocês acharam dessa história impressionante? Gratidão, meu amor, por você deixar compartilhar a sua história, que pode ser a história de muitas aqui. Agora me conte, agora tem uns recadinhos. Essa live vai para o YouTube, não fica aqui. Recomende para quem você acha que vai se beneficiar. Por favor, por gentileza, faça um comentário na postagem anterior. A postagem que eu chamo para a live. Comente lá, para a gente é tão importante que você comente. Muito importante mesmo, tá? Tô arrepiada com essa história. Chorei aqui, perfeito. Meu pai e minha mãe têm temperamentos fortes. Vai pro YouTube, Stênia. Vai pro YouTube chorando. Vamos fazer uma prática pra gente ancorar antes da gente fechar. Minha história em prantos aqui. Meus amores. Vontade de dar colo pra ela e pra mãe. Fechou. Pra ela e pra mãe. Você contou a minha história. Me identifiquei. Minha mãe era igual. Muito comovente. Meu amor. A dona da verdadeira história. Viu? Não sei se você está aqui. Não te disse que a tua história pode ser a história de várias outras? Eu falei para você que a nossa história, quando a gente conta a nossa história, ressignifica, ressoa em outra pessoa e ajuda a curar outra pessoa, tá? Parte da minha história. Que interessante, que interessante. Então, o convite tá aí, tá? A gente vai fazer a imersão no dia 8, no domingo. Linda, maravilhosa, apenas para as meninas. E eu espero você na nossa imersão, acolhendo a menina interior, tá?
Uau! Minha mãe é muito impulsiva. Gente, TDAH em adulto, agora que a gente está estudando TDAH em adulto, agora que a gente está vendo espectro de autismo, agora. Imagina, sempre existiu criatura angélica, ansiedade, depressão. Você acha que nossos pais não tinham? Claro que eles tinham, tá? É preciso olhar com este olhar, esse novo olhar, tá? Tem alguém aqui que está inscrita já na inversão? Me dá uma aulazinha aqui e vamos fazer uma prática para a gente fechar, tá bom? Deu 1 hora de live, misericórdia divina. Ah, tô começando a entender um monte de coisa. Sim, eu gosto muito do Gabo Maté, tá? Eu gosto bastante dele. Tem umas coisinhas dele que eu não gosto muito. Mas no geral de trauma eu gosto bastante, tá? Mas o que a gente trabalha, né? A psicoterapia Hakomi, a gente trabalha bastante com isso, tá bom? SE, a gente trabalha muito com trauma, tá? Ok, maravilhoso. Agora é a vez da gente entender. Isso, tá? Dia 7 a imersão, né, Maju? Eu falei dia 8, é dia 7, tá? Dia 7 de novembro, um domingo. Oba! Maravilha, espero vocês lá, tá bom? E, Regiane, não dá pra eu falar o que é TDAH agora, tá? A gente vai fechar agora. Muito bem, parabéns, link na bio, espero vocês lá, tá? Eu vou fechar agora aqui os comentários pra gente fazer uma prática pra gente fechar, tá bom? Então vamos lá. Uau! Eu vou pedir para você colocar a mão no coração, fecha os olhos, coloque a outra mão embaixo do umbigo. Embaixo do umbigo, tá? Fecha os olhos, conecte-se com seu coração e com o centro de força que tem embaixo do seu umbigo. E repita comigo. Inspirando, eu me vejo com 5 anos. Expirando, eu sorrio para mim com 5 anos. Inspirando, eu me vejo com 5 anos. Expirando, eu sorrio para mim com 5 anos. Inspirando, eu vejo a minha mãe com 5 anos. Expirando, eu sorrio para minha mãe com 5 anos. Inspirando, eu vejo a minha mãe quando ela tinha 5 anos. Expirando, eu sorrio para minha mãe quando ela tinha 5 anos. Inspirando, eu sorrio para o meu pai quando ele tinha 5 anos. Expirando, eu sorrio para o meu pai quando ele tinha 5 anos. Inspirando, eu vejo meu pai quando ele tinha 5 anos. Expirando, eu sorrio para o meu pai quando ele tinha 5 anos. Fique um pouco com isso. Perceba emoções, sentimentos. Como essa prática ressoou em você. Respire profundamente. Muito bem, maravilha! Uau! Espero vocês na imersão, todas as meninas. Vagas são limitadas, garanta sua vaga logo, tá bom? Preço bem popular para você estar aqui com a gente. Gratidão! Da semana que vem eu vou fechando aqui e espero aqui, me conte como que foi fazer essa prática super poderosa, forte, fabulosa. Me conte, me dá uma palavrinha do que você achou na postagem anterior, hein? Corra lá na postagem anterior, na chamada da live, e me dá o seu feedback lá, para mim é muito importante. Da semana que vem, espero vocês na imersão. Tchau, tchauzinho. Tchauzinho, maravilha. Gratidão, Patrícia. Ah, tchau.